Graça e paz, queridos, Deus te abençoe tremendamente. Aqui é Natanael Solis do seu canal Universidade do Reino. Vamos lá, vamos para mais um estudo da Palavra de Deus, essa palavra poderosa, gloriosa, que é alimento para a nossa vida, em nome de Jesus. Desde já agradecemos a todos que nos ligam, estão aqui fielmente assistindo essas aulas e creio que Deus está te edificando porque é palavra de Deus, tá bom? Olha, tem um versículo em Provérbios que eu gosto muito, que é em Provérbios 16, anote aí, diz assim no versículo 18: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. A soberba precede a ruína. Já viu gente assim, que está sempre se enaltecendo, pessoas que são soberbas, pessoas que se acham muito e no final só vem para a destruição? Você sabia que teve uma tribo que deu dor de cabeça para Israel, e essa tribo se achava superior e queria se impor com suas ideias e queria se assenhorear na frente dos seus irmãos, as outras tribos? Pois é, a tribo de Efraim, e certa feita 42 mil efraimitas literalmente morreram por causa da soberba dessa tribo. A história se encontra no livro de Shoftim. Que livro é esse? Shoftim. Livro de Juízes. Esse livro conta a história dos juízes. Depois do livro de Josué você vai encontrar a história dos juízes, esse período onde Deus levantou homens para guiar, orientar e julgar Israel. Muito bem, temos uma tribo, que é a tribo de Efraim, logicamente são os descendentes que vêm de José, porque José teve dois filhos, Manassés e Efraim, e justamente esses dois filhos eram descendentes de uma linhagem do Egito. José se casa com Asenate, uma egípcia, filha de Potífera, que era sacerdote no Egito. Então, na tribo de Efraim e de Manassés havia sangue egípcio. Olha lá. Então, depois não existe tribo de José e somente está a tribo de Manassés e Efraim, Efraim e Manassés. Só que Manassés era o mais velho e Efraim era o menor. E José leva, quando Jacó está velho, leva os filhos, você vai encontrar isso no capítulo 48 de Gênesis, de Bereshit, para Jacó os abençoar, leva seus filhos para serem abençoados. E logicamente coloca o mais velho na mão direita e o menor na mão esquerda. Logicamente seria Manassés o mais velho e Efraim o menor. Só que Jacó podia estar cego, podia estar velho, gagá, mas estava cheio da revelação de Deus. E o que acontece? Jacó inverte as mãos, e a mão que era para abençoar Manassés o mais velho, ele abençoa Efraim. E com a mão que era para abençoar Efraim, abençoa Manassés, ele cruza os braços, e a bênção do maior vai para o menor. E isso irrita a Yosef, a José. Yosef fala, não está certo isso, porque você está abençoando o menor como se fosse o mais velho. E o próprio Jacó diz, de fato, o mais novo vai se assenhorear, e o mais velho vai servir ao menor. Então, os efraimitas já tinham um paradigma aí de superioridade, de ideia que eles iriam liderar, mas os efraimitas se esquecem que Yaakov, que é Jacó, no capítulo 49, leia isso, ele abençoa todas as tribos. Um dia nós vamos fazer um estudo de essa profecia gloriosa. Eu amo essas profecias que ele declara, profere para os seus filhos. E quando você vê a profecia para Yahudá, que é Judá, você vai ver que é declarado que ali se levantará o trono e dali virá Shiló. Shiló é Yeshua HaMashiach. Esse é outro estudo também precioso. Então, há uma ordenança já que a monarquia viria da tribo de Judá. Judá são os monarcas de Israel. Então, Efraim sempre quis ser o superior, quis ser rei. Até mais para frente, depois de Salomão, dá problemas, surgindo depois a casa de Efraim e a casa de Judá. São os que encarregam-se de dividir o reinado. Esse também é um estudo precioso. As duas casas de Israel, a casa de Efraim no norte e a casa de Judá para o sul. Então, o que acontece? A soberba tomou conta de Efraim.
E Efraim já tinha uma influência meio pagã por causa de que, logicamente, eram descendentes de uma linhagem egípcia e não conseguiam falar bem o hebraico. Judeus têm um zelo muito grande com o hebraico. Eles dizem que é uma língua sagrada. E, de fato, foi a língua que Deus falou com Moisés e escreveu todos os sinais, desde os pictográficos escritos na pedra, até depois, mais para frente, vem o desenvolver do maçorético, enfim. Você vai ver muitos mistérios na gematria, na composição, na simbologia do hebraico, e é algo preciosíssimo. Eu estou pincelando, conhecendo, estou vendo e aprendendo muita coisa preciosa. Então, eles não conseguiam, os efraimitas não conseguiam falar bem o hebraico. Eles tinham um sotaque. Qual o problema deles? É que eles não conseguiam pronunciar a letra Shin. Shin, Shin, essa letrinha aqui. Por exemplo, Shoftim, Shoftim é Shin, Shof, o Fei, Shof, Tav, não, é Tet, podia ser Tav, mas há coisas que a gente não entende porque tem que aparecer o Tet. Shoftim, o Yod, e por último o Mem final, Shoftim, vamos dividir aqui, Shoftim, Shoftim, Shoftim. Aqui é Shin, aqui é O, Shoftim. Quando você pronuncia Shin, aparece um pontinho desse lugar, Shin. Só que se você tira esse pontinho no hebraico, olha só, um dia vamos aprender os sinais maçoréticos, essas pontuações que não é nada fácil. Se você muda no Shin, a pontuação para aquela já não passa a ser sh, som de X, ou de CHX, mas passa a ser S, sim. Então muda totalmente. Os efraimitas não falavam, não conseguiam pronunciar o Shin. Você sabia que no árabe, eles não conseguem falar a palavra P, por isso que árabe fala, em vez de falar papai, ele fala babai, porque não existe a letra P no árabe. Assim como em espanhol, minha língua, não existe a letra Z. 3 horas, ou a junção de o S com uma vogal, mesmo sendo com H, você vai ter que pronunciar com som de Zé. Isso é muito difícil para a gente. O famoso Zé, pronunciar a palavra Zé, ainda de aberto, são coisas difíceis, muito difíceis para nós, que falamos em espanhol. Então, escute bem, os efraimitas nunca conseguiram falar o Shin e falavam o Sim em vez de Shin. Pronto. O que aconteceu em toda a história? Vá para Juízes, leia no capítulo 12 o que acontece. Iftá, que é Jefté, Iftá, vou colocar aqui, Iftá, essa é a palavra certa, Iftá, traduzido como Jefté, Jefté, por que não pode ser Jefté? Porque a letra J, o som de J, justamente não existe no hebraico, então é Iftá. O Iftá, o que acontece com o Iftá? Ele está liderando, o Jessé está liderando Israel como juiz de Israel, e ele peleja contra os amonitas que se levantaram contra Gileade. Eles eram da tribo de Gade, e ele os vence. Leia a história, ele vence com a autoridade e a bênção do Senhor. Tanta coisa que aconteceu que não vou entrar em detalhes, mas quando Jefté vence, os efraimitas se revoltam contra o próprio irmão e falam assim: por que você foi brigar com Amon? Parece coisa absurda, né? Mas aconteceu, porque você foi brigar com Amon e não chamou a gente, como querendo dizer, nós somos dono do pedaço. E diz, por você ter saído, mesmo que você venceu, agora você vai ter que enfrentar a gente, nós vamos te queimar e vamos te matar. E logicamente Gileade, da tribo de Gade, se levanta e se defende contra os próprios irmãos de outra tribo, que seria a tribo de Efraim, os soberbos, os que gostam de se aparecer, os que gostam de, com jactância, demonstrar o que são. Isso é terrível. Bom, como Iftá, que seria o próprio Jefté, está na bênção de Deus, na graça de Deus, vence os efraimitas e começam a vencê-lo. E os efraimitas correm, porque eles estão do outro lado do Jordão e atravessam o Jordão para brigar com seu irmão, os da tribo de Gade. E eles
passam a noite já fugitivos, correndo, dando no pé, eles vão passar pelos vales. O val de um rio é o lugar onde dá para passar a pé. Lembra do val de Jaboque? Muitos falam do vale de Jaboque. Não existe vale de Jaboque, é o val. O Jaboque é um rio onde se passa a pé também. Então todos os rios têm um val. E eles passavam pelos vales, só que já havia homens de Jefté, de Gileade, que estavam prontos para perguntar: você é efraimita? Porque se ele é efraimita, ele ia morrer. Estavam em guerra. Ele fala: não, não sou efraimita. Então fala a palavra shibolete. Shibolete, ó. Conclusão: shibolete significa espiga de trigo. Espiga de trigo. Então pronuncia espiga de trigo, que é shibolete. E eles não sabiam juntar os dentes. Isso acontece em todas as regiões. Quando eu cheguei no Brasil, me chamou a atenção a diferença de pronúncias. Por exemplo, quando fui para o interior de São Paulo, perto de Minas, me chamam de pastor. Pastor, enrolando a língua. E eu falei: que interessante. Parece o R americano, pastor. Só que quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu sei que tem irmão do Rio de Janeiro, ô meu irmão, ele me chamava de meu pastor. Bem, parecia o reto no final. Pastor. Só que quando eu fui mais para o norte, já estive na Bahia, terra abençoada, já estive no Pará, terra do açaí ungido, já estive no Amazonas, pela graça e a misericórdia do Senhor, já estive na Paraíba, já estive no Ceará, bendito seja o nome do Senhor, terras abençoadas, e todo o Nordeste, amo o Nordeste. Já não me chamavam de pastor, me chamavam de pastor, pastor fechado, pastor, com circunflexo, pastor. Meu Deus, meu pastor, me abraçavam, glória a Deus, povo ungido do Senhor. Eu falo que diferente a pronúncia, pastor, pastor e pastor. Tudo é pastor, meu filho, tudo é pastor, mas são regiões diferentes. Quando que você vai tirar do carioca o som de sh com S, pastor, as pessoas? Isso acontece até os dias de hoje, regiões diferentes. Então, é fácil descobrir o efraimita que não sabe pronunciar a palavra shin, shin. Naquela época acontecia isso. Então, os efraimitas tentavam falar shibolete, não conseguiam, falavam sibolete. Vem cá, meu filho, tu é efraimita. E morriam e os degolavam. 42 mil homens foram mortos, meu Deus do céu. Então, aonde queremos chegar com toda essa história? Há uma moral aqui. Primeiro, cuidado para você e eu não nos assenhorearmos ou com arrogância tentarmos ser uma coisa que nós não somos. Hoje muita gente sofre com arrogância. As pessoas sofrem porque não podem ser, porque não podem ter, e estamos no mundo do hedonismo, onde tudo é voltado para o prazer, para o poder, para o egocentrismo. Parece que os cultos nas igrejas não são mais para Deus, são para as pessoas. Já viu esse tipo de evangelho que se prega? Uma vez eu escutei um pastor americano, uma igreja pomposa dos Estados Unidos, que ele estava saudando os seus feligreses e disse assim: seja bem-vindo, que Deus te abençoe tremendamente, se acomode, porque o culto que preparamos para você já vai começar. O culto que preparamos para você já vai começar. Onde um monte de show mirabolante acontece, onde as pessoas têm que se acomodar para serem entretidas, para serem massageadas, para serem promovidas no seu hedonismo, no seu egocentrismo. E nós vemos isso dentro da igreja. Lamentavelmente estamos vendo isso dentro da igreja, pessoas promovidas pelo ego, pessoas que pregam com ego, pessoas que cantam com ego, pessoas que pastoreiam, ministros que são movidos pelo ego, essa pompa, o narcisismo, hedonismo, narcisismo, está dentro da igreja. Você sabe o que é narcisismo? Pessoas egocêntricas, pessoas autoconvictas, pessoas que estão cheias de pompa, que querem ser idolatradas, onde forçam as pessoas a os honrarem, onde são ditadores da fé, onde te punem se você, te punem, até com profecias de maldição, se você não segue sua corrente. Cuidado com esse tipo de evangelho, porque não pertence ao evangelho de Yeshua HaMashiach, é evangelho de efraimita. Os efraimitas, você sabia que quando
Salomão morre, o descendente do trono da tribo de Judá, que é Judá, é o próprio Roboão. Roboão vai dar continuidade. Só que Jeroboão se levanta. Da onde? De que tribo? Chuta aí, de que tribo? Da tribo de Efraim. Porque já estava se rebelando no tempo de Salomão, fazendo rebelião. Rebelião é abominação diante do Senhor. E essa tribo promove uma rebelião e levanta a Jeroboão e dividem. É lógico que é consequência do pecado de Salomão também, porém, dividem reinado do norte e reinado do sul. Surgem as duas casas de Israel, a casa de Efraim e a casa de Judá. Aí fica reinado do norte e reinado do sul. A Bíblia sempre vai profetizar contra Israel, contra Judá. Duas divisões, ou seja, uma divisão entre um povo dividido por causa do ego, por causa da autoconvicção, do egocentrismo. E eu lhe digo, quanta gente tem dividido, quanta gente tem se levantado, mas sabe qual é o problema? O problema é que quando chega a hora H de pronunciar, Shibolete não consegue. Então, pessoas que se levantam por si próprio, vai chegar uma hora, essa certa hora, que Deus vai preparar, onde lamentavelmente elas vão cair. Porque nós lemos em Provérbio que diz que essa soberba vai estar antecipando uma queda. E lamentavelmente nós vemos muita gente caída dentro da igreja pelo ego, caída dentro da igreja, ou saiu da presença do Senhor por causa do ufanismo e de achar que é alguma coisa. Queridos, você e eu somos um pedaço de barro, que pela santa misericórdia de Deus, o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. Não tenho nada contra pastores santos que vivem do Evangelho. A palavra do Senhor diz assim, quem trabalha com o Evangelho, viva do Evangelho, digno é o obreiro do seu salário. Quem trabalha, quem é professor, eu sou professor, eu ensino, viva. Agora, viver o ufanismo, viver a pompa, viver às custas de uma forma desordeira, mirabolante, através da fé, isso não procede do coração de Deus. Deus nos manda ser humildes e ser santos na graça e na verdade. Que o Senhor nos livre de sermos efraimitas e não poder pronunciar a palavra Shibolete, porque na hora H vamos ter que pronunciar a palavra pura. Falar Shibolete é falar a palavra como ela é, não manipulando ela para qualquer tendência. E uma coisa que tem hoje em dia muito fácil na igreja é acesso à palavra e gente que quer manipulá-la para o seu bel prazer. E eu te digo, fuja disso em nome do Senhor. Siga a palavra como ela é, na bênção, na simplicidade do Evangelho puro e genuíno. Isso é falar Shibolete, o hebraico santo pronunciado de uma forma santa e gloriosa. Deus te abençoe, continue com a gente em nome de Yeshua HaMashiach.